vamos lá direto ao assunto. Olha só, quero saber, você sabe o que é bronquiolite? Pois é, essa doença aí que levou filhos de famosas para o hospital. A bronquiolite é uma doença mais comum nos bebês, né? Porque o sistema imunológico ainda não é maduro e não consegue combater o vírus que afeta o sistema respiratório. Atualmente, o assunto, como eu disse, ganhou mais mídia após a internação de um dos filhos gêmeos da modelo e atriz Bárbara Evans, o bebê Antônio, de 6 meses, que ele foi diagnosticado então com bronquiolite. Outra famosa que também passou por momentos difíceis por causa desta doença, a gente está vendo aí um dos bebezinhos, esse aí é o Antônio, filho da Bárbara Evans. Outra, né, artista e famosa que passou por um problema relacionado a esse foi a Ari Mirelli, ela que é namorada aí do cantor João Gomes, casal que é pai do Jorge, que foi diagnosticado com bronquiolite no mês passado, quando o bebê ainda estava com 4 meses de vida. Mas como identificar a bronquiolite? Quais são os sintomas e tratamentos? E por que essa doença pode ser tão perigosa para bebês aí com menos de 2 anos? Vamos conversar com o médico pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Renato Kifuri. É uma honra recebê-lo aqui no Fala Minas, viu, doutor? A gente acompanha de perto seu trabalho. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. O prazer é todo meu, Lúcia, estar com vocês aqui no Fala Minas. Boa tarde a você e todos que nos acompanham. Doutor, como a gente consegue identificar, né, principalmente em bebezinhos aí muito pequenininhos, essa bronquiolite? Quais são as primeiras, né, visualmente falando, o primeiro sintoma que pode chamar a atenção dos pais? Olha, a bronquiolite é uma doença que começa como um resfriado, uma tosse, uma coriza, dificilmente tem febre, quando tem febre é uma febre baixa, e vai havendo uma progressão na dificuldade respiratória. Essa é a grande característica. É bebê, geralmente no primeiro ano de vida, que começa com quadro viral e ele progride numa insuficiência respiratória, numa dificuldade para respirar. Essa dificuldade pode ser desde uma dificuldade leve, que não atrapalhe a criança a mamar, que não atrapalhe a criança que ela continua sorrindo e muito bem, até dificuldades respiratórias importantes, uma falta de ar muito grave, que a criança fica sonolenta, a criança não consegue mamar, recusa a alimentação, precisa ser hospitalizada e às vezes até receber oxigênio suplementar, ser entubada, ou seja, varia muito a gravidade de quadros muito leves até quadros muito graves. E não é possível a gente prever quem é que vai desenvolver uma bronquiolite mais leve ou mais grave. Então, é um vírus que circula muito nesta época do ano, no outono e no inverno, faz muitas crianças terem a doença, consequentemente lota o nosso serviço de emergência e, infelizmente, algumas dessas crianças precisam de hospitalização e vêm até a falecer pela doença que, sem dúvida, é a principal causa de hospitalização de bebês no primeiro ano de vida, é a bronquiolite. E essa é uma preocupação, né, dos pais. O meu bebê, meu João, já está aí com 1 ano e vai fazer 1 ano e 2 meses. Ele teve, sim, ali quando ele estava com 9 meses, ele teve a bronquiolite. Primeiro, notei pela respiração que estava bem dificultosa mesmo, o peitinho dele entrava, parecendo que entrava aqui dentro do ossinho aqui da coluna. E aquilo eu apavorei, corri com ele para o hospital, a gente acabou, né, recebendo esse diagnóstico quanto antes, fez o tratamento em casa, graças a Deus não precisou de internação. Mas quanto antes, né, para todos os casos, né, doutor, de doenças, o diagnóstico precoce, eles, né, antecipa ainda mais e nesse caso dos bebês, para acompanhamento em casa, para os pais, dá uma tranquilidade também, né? Sem dúvida, e hoje nós dispomos de testes, né? Com a Covid, a gente testava aquele cotonete no nariz, a gente consegue identificar se é uma Covid, se é uma gripe, se é uma bronquiolite, de acordo com o vírus que aparece lá. E, sem dúvida, a gente ter a oportunidade hoje de fazer um diagnóstico eminentemente clínico, né? Nem que a gente não faça o teste do vírus, a clínica, como você bem descreveu do seu filho, é isso mesmo. A doença tende a ir evoluindo com uma piora da falta de ar nos primeiros 5 dias e depois vai havendo uma melhora muito lenta. O problema da bronquiolite, Lúcia, também muitas vezes, é que ela não fica restrita a esse episódio agudo. Muitas das crianças que desenvolvem bronquiolite
acabam em futuros resfriados, desenvolvendo outras crises de chiado, de falta de ar. Então, a bronquiolite tem aquele impacto na doença no primeiro ano de vida, mas ela guarda ali um impacto de longo prazo, prejudicando, às vezes, a saúde respiratória dessa criança por anos até, muitas vezes. E principalmente para os pais, é um alerta, né, que eles acompanhem, né, essa evolução pós, né, essa bronquiolite, né, como o doutor disse aí, que pode sim evoluir para outros quadros clínicos. Inclusive, doutor, eu ouvi falar de fisioterapia, né, em caso de bronquiolite. Ela ajuda sim o bebê a se restabelecer de uma forma mais rápida, sem trazer tanta sequela, sem deixar essa sequelinha no bebê? Olha, esse é um tema bastante controverso, viu, Lúcia? A gente sabe que quando a inflamação ali dos bronquíolos, por isso que chama bronquiolite, ela pouco tratamento específico tem. Então, corticoides, broncodilatadores, quando a gente vai rever o que a literatura tem em termos de estudos, são poucos os benefícios que essas medicações trazem. Uma fisioterapia gentil, bem feita, aliviando a secreção, por mais que ela tenha um efeito de curto prazo, né, melhor ali, porque daqui a pouco se produz uma onda de secreção, ela pode ter seu papel, sim, dependendo da criança, dependendo do grau de obstrução e dependendo da quantidade de secreção. Então, é importante a orientação do médico para entender em cada caso o que pode trazer algum benefício. Algum tipo de medicamento inalatório, algum tipo de fisioterapia, às vezes algum uso de algum medicamento como um soro mais concentrado. Então, existem algumas opções terapêuticas naquela criança que já está evoluindo com uma insuficiência respiratória maior e para a gente tentar evitar as suas complicações. E mais, né? Muitas dessas bronquiolites, às vezes, acabam evoluindo com as infecções secundárias, né? Aquele catarro no peito complica com uma pneumonia, complica com uma otite, uma infecção de ouvido. Por isso que é bom ficar alerta a esses sinais mais de alarme. Criança, bebê pequena, com cansaço, com dificuldade respiratória é muito importante, começou a ter febre, não está melhorando, sempre é importante levar no serviço de saúde, ser avaliado por um pediatra para que possa fazer o diagnóstico correto, identificar as possíveis complicações e, claro, tratar adequadamente. E, né, um dos fatos, né, eu lembro que me chamou a atenção com meu filho, doutor, foi que ele mama muito. Até hoje ele ainda mama, mas ele deixou de mamar. Eu sentia que nos horários que ele mamava menos. Às vezes ele ficava meia hora ali no peito mamando e quando ele ficava 10 minutos e soltava o peito. Falei, bom, tem coisa errada. Então, esse também é um fator que pode chamar a atenção dessa mãe e desse pai também, né? A recusa alimentar para uma criança, para um bebê saudável, é um sinal de alerta, é um dos sinais de alerta. Letargia, sonolência, recusa alimentar, alguma coisa está errada com essa criança. Doutor, quero aproveitar, eu sei que o senhor está com o tempo contado, eu vou passar para um outro assunto rapidinho aqui, que hoje é o dia, né, nacional do teste do pezinho, é um teste muito importante, né, hoje já é lei, né, doutor, a criança não pode deixar ali o hospital, pelo menos, né, pelo que eu me informei, não pode deixar o hospital sem fazer esse teste, o resultado ainda demora uns dias para sair, mas para o senhor, né, pediatra aí, né, infectologista, qual que é a importância que esse teste do pezinho tem atualmente? Olha, o teste do pezinho, conhecido como triagem neonatal, é um teste que a gente colhe uma gota de sangue aí do pé da criança, podia ser da mão, podia ser do braço, e não tem nada a ver com doenças do pé, é importante deixar isso claro. A gente identifica 6 doenças hoje são gratuitas pelo SUS, capazes de serem detectadas através dessas gotas de sangue ali, que são impressas ali num papel borrão, mata-borrão, levados ao laboratório para ser examinados dessa forma. Então, essas 6 doenças, há um projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado, é uma lei, na verdade, em vigor, que amplia o número de doenças. Hoje nós temos a possibilidade de detectar até 50 diferentes doenças através desse exame. Ou seja, doenças infecciosas, doenças metabólicas, doenças de defeitos congênitos na produção de proteínas, de açúcares. São várias doenças. O grande desafio desse teste é que ele seja universal em todo o país. Nós temos estados, como aqui na região sul, sudeste, onde quase todas as crianças
o teste é colhido, são entregues esses resultados. Se eles vêm alterados, nós temos que confirmar com uma coleta de sangue adequada, orientar para o tratamento. Então, não é simplesmente colher o exame do pezinho, ele precisa ser colhido, ele precisa ser entregue para a família que tem o bebê, ele precisa ser solicitado que a família volte para confirmar essa eventual alteração, e uma vez confirmado, encaminhado para tratamento. Muitas dessas alterações, ao nascer, detectadas pelo exame do pezinho, elas são tratadas, precisam ser tratadas precocemente. É uma dieta que precisa ser feita, um medicamento que precisa ser dado, para que essa criança não tenha prejuízos de longo prazo. Nós temos uma janela de oportunidade de tratamento para várias dessas condições, que se a gente não atua nesses momentos iniciais da vida, nos primeiros meses, a gente perde a oportunidade, muitas vezes carrega para essa criança uma sequela muito grande. Então, nós precisamos sim expandir o número de doenças detectáveis, mas mais do que isso, nós precisamos universalizar todo esse acesso e todo esse trajeto, né, desse paciente, dessas famílias, desde a coleta até o recebimento do resultado, a sua confirmação e o tratamento. A jornada da família no exame do pezinho, ela ainda é muito desigual no país, então nós precisamos das duas coisas. O dia é de muita festa, de comemoração, mas nós precisamos desses dois grandes desafios de expansão: melhorar a qualidade do exame do pezinho em todo o país e ampliar o número de doenças também de uma forma muito homogênea, igual para todo cidadão brasileiro. Nenhuma criança pode ficar para trás aqui nos próximos anos aqui no país. Doutor Renato Kifuri falou com a gente, né? Muito obrigada pela atenção. Eu sei que o senhor está com a agenda lotada aí, já agradeço enormemente aqui o carinho. Toda vez que eu entro em contato com o senhor prontamente fala comigo aqui, me atende todos os pedidos do Fala Minas. Muito obrigada, vou liberar o senhor aí, viu? Muito obrigada, bom fim de tarde aí. Obrigado, Lúcia. É um prazer falar no Fala Minas. Consultório cheio de bronquiolite. A época é essa mesmo. O assunto é do momento mesmo. É muito importante esse seu alerta. Parabéns aí por todo o trabalho. É isso, gente. A gente continua por aqui. Quem foi liberado foi o doutor Renato Kifuri, médico infectologista, porque ele tinha uma agenda repleta aí para atender, mas ele abriu um espacinho para falar ao vivo aqui com a gente no Fala Minas. E, inclusive, eu entrei em contato também, né, com a médica geneticista Ana Caroline Nascimento, para que ela falasse, né, sobre a importância aí do teste do pezinho. Ela prontamente também atendeu aqui ao pedido do Fala Minas. Vamos ver o que a doutora médica geneticista Ana Caroline falou com a gente. No dia 6 de junho é comemorado o Dia Mundial do Teste do Pezinho. O teste do pezinho é um exame essencial, realizado em recém-nascidos entre o 3º e 5º dia de vida. Ele é capaz de detectar precocemente diversas doenças genéticas, permitindo que a gente faça intervenções imediatas antes dos sintomas ocorrerem. Isso traz um tratamento precoce e prevenção de complicações. O teste do pezinho é importante por diversos aspectos. O principal é o diagnóstico precoce. Então, são doenças que não são fisicamente identificáveis, mas que possuem marcadores bioquímicos, que a gente, com um exame simples de sangue, consegue detectar. Com isso, a gente consegue prevenir as complicações daquela doença e o curso natural daquela doença, evitando danos neurológicos, problemas de crescimento, alterações respiratórias, entre outras complicações que podem levar o paciente a óbito. Quando a gente faz um diagnóstico precoce, a gente dá a oportunidade daquele paciente conseguir fazer o tratamento e ter um desenvolvimento adequado. Nós temos 2 tipos de teste do pezinho. O teste do pezinho básico, oferecido pelo SUS, e que vai avaliar 6 doenças. E também temos o teste do pezinho ampliado, que avalia até 50 doenças. Infelizmente, o ampliado ainda não está amplamente disponível no SUS. São apenas algumas cidades que possuem esse exame pelo SUS. Porém, se você tiver a oportunidade de fazer esse exame no seu filho, faça. Assim que ele nascer, pergunte ao pediatra: gostaria de fazer o teste do pezinho ampliado, e faça o teste do pezinho ampliado. Isso é importante porque existem muitas doenças em que o tratamento basicamente é uma alteração dietética e que poderiam ser detectadas no teste do pezinho ampliado. Olha aí que interessante, né? Então a gente tem acesso aí
há algumas doenças, né, no teste do pezinho aí disponível pelo SUS, e esse teste do pezinho ampliado, ele pode detectar aí até 50 doenças, em alguns casos são doenças raras, como o doutor Renato Kifuri diz, que quanto antes diagnosticadas, precocemente já tem que iniciar um tratamento específico para garantir ali o desenvolvimento mais saudável, né, desse bebê, dessa criança, e tranquilizar os pais, porque existem sim doenças que não diagnosticadas podem, né, transformar a vida desses bebês aí, que acabam ficando presos aos hospitais, né, e a família aí tem toda uma mudança de vida e de rotina por causa da falta desse diagnóstico. Há uma luta muito grande, né, para se incluir o CPK, que é o teste que ele descobre aí a síndrome de Duchenne, que a gente vem acompanhando o caso aqui do menino Henrico, aqui de Varginha, né, que tem essa distrofia muscular rara. O CPK, se ele fosse incluído aí no teste do pezinho ampliado, de forma gratuita, né, pelo SUS, essa é uma das doenças, viu, gente, para exemplificar para vocês, que teria sido, tem esse diagnóstico através do teste do pezinho. Então, quanto antes diagnosticada, quanto antes a criança já pode começar a iniciar um tratamento aí para levar uma vida com mais qualidade. Por isso que, né, muitas profissionais pediatras ficam sim em torno, né, de políticos para que seja ampliado de forma universal para o Brasil inteiro, né, de forma gratuita, para que o bebê saia ali nasceu, tem ali uns 2, 3 dias para fazer o teste, até o 5º dia, né, como a doutora Ana disse, para fazer esse teste e quem sabe já seja diagnosticado, se for o caso, essa doença rara e já iniciar esse tratamento. Então, os pediatras vão ficar em cima para que seja uma lei, né, que seja essa lei mudada, para que traga, então, mais tranquilidade para esses papais, tá bom?